princípio fundamental da contagem, né? Como o nome já diz, ele facilita para a gente fazer contagem rápida. A gente vai ver aqui alguns exemplos. Esse princípio também é chamado de princípio multiplicativo, porque a gente usa uma continha de multiplicar para resolver. Aqui, ó. Ele diz o seguinte: se há x modos de você tomar uma decisão é fazer uma escolha, certo? Uma decisão D1. Botei de vermelhinho aqui para destacar. E depois que você tomar essa decisão ou fazer essa escolha, você tem Y modos de tomar outra decisão diferente da D1, né? Que aqui a gente está chamando de D2. Então, de quantos modos você pode tomar as duas decisões sucessivamente? Tomar a decisão 1 e tomar a decisão 2 ao mesmo tempo, né? Uma e outra sucessivamente. Então, para você saber de quantos modos basta você pegar o número de modos de tomar a decisão 1 vezes o número de modos de tomar a decisão 2, né? Não sei se ficou claro, mas para ficar melhor, vamos ver um exemplo, né? Nada como um exemplo prático, né? Antes de mostrar um exemplo, é importante a gente ver aqui. Aqui a gente só mostrou para duas decisões. Você faz uma escolha, depois você faz outra, certo? Como por exemplo, você tem três algarismos. 1, 2 e 3. Você quer escolher 2. Aí para escolher o primeiro, você pode escolher qualquer um dos 3. Para escolher o segundo, você não tem mais 3, porque você já escolheu 1. Aí você só tem 2. Então, de quantos modos você podia escolher 2 algarismos ali daqueles 3 para formar uma dezena? Aí seria 3 vezes 2, 6. No caso aí, só são duas decisões, mas isso pode se estender para várias decisões. Ó. Decisão 3, decisão 4, decisão 5 e assim por diante, ok? Então vamos ver aqui um exemplo. Aqui, ó. Carlos pretende ir passear com uma bermuda e uma camiseta. Ele quer ir passear usando a bermuda e a camiseta. É claro que vai ter chinelo, percata, sei lá, mas vamos focar só nesses dois, certo? Cadê bermuda? Vai ter que ser assim mesmo, né? Bermuda e camiseta. Então, sabendo que ele possui 5 bermudas diferentes, ele tem 5 bermudas diferentes e 3 modelos diferentes de camisetas, de quantos modos diferentes, de quantas maneiras distintas ele pode se vestir? E aí, veja o que vocês acham. 15? Isso mesmo. Isso mesmo. Vamos lá botar as duas decisões aqui. Decisão 1. Decisão 1, ó. Vou botar aqui, D1. Qual seria a decisão 1? Escolher uma bermuda, não é isso? Concordam? Isso, professor. Sim. Vou botar aqui. E a decisão 2 seria escolher uma camiseta. Para escolher uma bermuda, ele tem 5, né? Então pode ser qualquer uma das 5. E para escolher uma camiseta, ele tem 3. Pode ser qualquer uma das 3. Então qual vai ser o total? 5 vezes 3. Ele tem 15 maneiras diferentes de se vestir. Com 5 bermudas e 3 camisetas. Ele pode se vestir de 15 maneiras diferentes, alterando as bermudas e as camisetas. Deu para entender? Então aqui é como se fosse o X, ó. E aqui é como se fosse o Y, né? Aquele X e o Y que fala lá no começo. Bom, alguma dúvida até agora? Não. Ótimo. Então esse é o princípio fundamental da contagem. Bom, vamos ver outros exemplos. Um segundo exemplo. Um restaurante oferece almoço a R$40, incluindo entrada. Vamos ver aqui, né? Cadê meu lápis? Está aqui. Ó, entrada, prato principal e sobremesa.
De quantas formas distintas um cliente pode fazer seu pedido se existem 4 opções de entrada, 4 opções de entrada, 3 de prato principal e 2 de sobremesa. E aí, quanto dá? 24. 24. Perfeito. Ó, a gente tem 3 decisões aqui, né? 3 escolhas. Tá? A gente pode chamar D1, D2, D3, pode chamar de A, B e C. Isso não influi nada, certo? Mas acho que vocês já entenderam. Mas para facilitar, vamos botar aqui, ó, D1. Ele tem que escolher a entrada, né? Escolher a entrada. A letra está saindo feia, porque é ruim escrever com esse negócio. Decisão 2. Escolher o prato principal. Prato principal. E decisão 3, escolher a sobremesa. É claro que toda vez não precisa escrever isso que eu estou fazendo não, tá? É só para a gente entender. Depois que a gente estiver entendendo, a gente faz rapidinho como vocês fizeram aí, né? É escolher a sobremesa. Pronto, então aqui para o prato principal a gente tem para a entrada, né? Para a entrada, 4 opções. Para sobremesa não, para o prato principal, 3, não é isso? E para a sobremesa, 2. Pronto, é justamente, ó, 4 vezes 3 vezes 2. 24. Ok? 24 formas, que é o que pergunta aqui, né? Quantas formas distintas? 24 formas distintas que um cliente tem de fazer o seu pedido. Não é interessante? Pronto. Isso é chamado princípio fundamental da contagem, ou princípio multiplicativo. Observe que a gente só fez uma continha de vezes, né? A gente poderia resolver isso de outras formas, montando uma árvore, fazendo de um por um, né? Aquele esqueminha. Então, vamos lá, chamar de entrada 1, entrada 2, entrada 3, entrada 4. Aí, entrada 1 vai com o prato principal 1, com o prato principal 2, com o prato principal 3. E fazer aquelas coisinhas que chama-se árvore das possibilidades. Mas a gente não precisa fazer aqui, dá para perceber muito bem. Todo mundo está compreendendo? Tem alguém com dúvida? Sim, professor, sim. Sim, professor. Professor, o senhor falou que tinha vezes que precisava dividir. O senhor vai dar algum exemplo assim? Sim, vamos, Vanessa, né? Vamos sim, Vanessa. Tem alguns exemplos que precisa dividir. É quando entra os casos das combinações e permutação com repetição. A gente pode fazer tudo assim, multiplicando e às vezes multiplicando e dividindo, tá certo? Só a gente compreender o enunciado. Então vamos à frente. Outro exemplo. Em um teste vocacional, um jovem deve responder a 10 questões. Ele tem uma provinha com 10 questões. Nas questões ele vai assinalar sim. Se vocês já viram prova assim, né? Às vezes tem questionário assim, né? Você vai dizer sim, vai dizer não, ou vai dizer às vezes. De quantas formas diferentes o teste poderá ser respondido? E aí? 30. Vamos lá. 30. Você multiplicou 3 vezes 10, não foi? 3 vezes 10. Foi. 3 vezes 10, 30. Mas observe que a chave desses problemas, a chave de tudo isso, é você perceber, você captar quantas decisões vão ter que ser tomadas. Veja que no primeiro exemplo de escolher a bermuda e a camiseta, eu tinha 2 decisões. Eu tinha que escolher uma bermuda e escolher uma camiseta. Eu podia começar escolhendo a bermuda, depois escolher a camiseta, ou eu podia começar escolhendo a camiseta e depois escolher a bermuda. Mas o certo é que eu tinha que tomar 2 decisões. Eu tinha que fazer 2 escolhas. Escolher qual a bermuda e qual a camiseta, tá certo? Então eu multiplico a quantidade de vezes que eu tenho de fazer cada uma dessas escolhas. No segundo exemplo, deixa eu voltar aqui que vocês percebem. No segundo exemplo, nós tínhamos que fazer quantas escolhas? 3. 3. 3. Nós tínhamos que escolher
o prato de entrada, nós tínhamos que escolher o prato principal, nós tínhamos que escolher a sobremesa. Depois eu ia multiplicar o número de modos que eu tinha de fazer cada uma dessas escolhas. Na primeira escolha de escolher o prato principal, eu poderia escolher de 4 maneiras. Na segunda, de escolher o prato de entrada, né? Podia escolher de 4 maneiras. Na segunda decisão de escolher o prato principal, eu poderia fazer de 3 maneiras. E na terceira decisão, ou a terceira escolha, de escolher a sobremesa, eu tinha 2 maneiras. Então eu vou multiplicar o número de maneiras que eu tenho de fazer cada escolha. 4 de uma escolha, 3 de outra escolha, 2 de outra escolha. Ou escolha ou decisão, tá? Dá no meio. Agora, nesse momento, quantas escolhas eu vou ter que fazer? Ou quantas decisões eu vou ter que tomar? Isso é a chave para a gente resolver essas questões. Então são 10. 10 decisões. Então eu vou ter que multiplicar 10 coisas aí. Tá certo? 10 coisas. Vamos lá. Deixa eu botar aqui para a gente entender. Vamos lá. Primeira questão. Vou chamar assim. Questão 1. Questão 1. De quantos modos eu posso responder a questão 1? 10. 3. 3. Eu posso responder com sim, com não ou com às vezes. Certo? Então aqui, ó, 3. A questão 1, eu posso responder de 3 maneiras diferentes. Então eu tenho 3 modos de tomar essa decisão ou de fazer essa escolha. Na questão 2, vou botar aqui 2. De quantos modos eu posso responder a questão 2? 3 também. 3 também. O que eu respondi na questão 1 não influencia na questão 2, certo? E assim a gente vai seguindo. Na questão 3, na questão 4... E essa é a diferença daquele exemplo que o senhor deu no começo, no caso, que o senhor falou que se eu tenho que escolher primeiro 1, 2 ou 3, se eu escolher o 1, na segunda opção eu só posso escolher o 2 ou 3, né? Isso, isso. Esse é diferente daquele... Maria Eduarda tá falando? Se eu escolher diferente daquele... esse é diferente daquele, Eduarda, pelo seguinte, porque aquele, uma vez que eu tinha escolhido 1, aí essa minha escolha já influenciava na escolha seguinte. Tá entendendo? Mas nos exemplos que nós vimos aqui, nenhum influenciou, né? No primeiro, as camisetas não influenciavam nas bermudas. No segundo, os pratos de entradas, os pratos principal e a sobremesa, um não influenciava no outro. Nesse também não. Algumas escolhas, quando a gente escolhe um, a gente não pode escolher novamente aquele, né? A gente tem que excluir. Esse aqui também não. Cada resposta que a gente vai dar, não importa qual a resposta que a gente deu no outro. Se no outro já deu sim, nesse a gente pode dar sim de novo, não tem problema. Bom, então aqui eu vou ter 3 também. Dá para perceber que vai ser 3 em tudinho? E aí? Sim, senhor, sim, senhor. Pronto. Vou botar aqui só para efeitos didáticos. Pronto, vai ser 3 em tudinho. Então, qual vai ser o total? O total que ele pergunta aqui, né? De quantas formas distintas? Quantas formas? Ou total de formas, né? Vai ser a gente multiplicar. Ó. Total de formas, né? Ou de maneiras distintas. Total de formas distintas. Vou botar como está ali. De formas distintas. Então, só é a gente multiplicar. Ó. 3. Quantas vezes? 10 vezes. 10 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí você diz mais. Aí no caso é uma potência isso aí. Isso, a gente deixa na forma de potência. 3 elevado a quanto? Três elevado a quanto? A 10. A 10, isso mesmo. 3 elevado a 10. Eu só ia botar aqui. 3 elevado a 10. Outro exemplo. Quarto exemplo, né? Quantos são os números de 3 algarismos distintos? Agora, parecido com o primeiro exemplo que eu dei, né? Quantos são os números de 3 algarismos distintos? Então, para formar o número de 3 algarismos, a gente precisa de uma dezena
Uma centena e uma unidade, né? Então, quantas escolhas a gente vai ter que fazer? Vou botar na ordem que vocês estão acostumados. Vou botar assim, na horizontal. Então, seria centena, dezena, unidade, certo? Por exemplo, aqui na casa das centenas, eu posso começar com 0. Não. Não deve, né? Se fosse assim, um código, uma placa de carro, uma placa de moto, que antigamente moto era 3 números, não sei se vocês lembram. Faz tempo isso, né? Quando tem restrições, a gente deve pegar a restrição. Então, nesta casinha das centenas, pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não pode ser 0. Então, significa que nesta casinha das centenas, vou botar uma setinha aqui para baixo, nós podemos ocupar ela de quantos modos? 9. 9. Todo mundo percebe que é 9, gente? Sim. Lembrando, este 9 não é este 9, certo? Este 9 é uma quantidade, é um número, é o total de possibilidades. Este 9 é apenas um símbolo, um algarismo. Ele não representa uma quantidade, tá certo? Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Sim. Sim. Isso é muito importante, porque no lugar desse 9 podia ser um quadradinho. Eu podia ter aqui, ó, círculo, triângulo, ponto, não sei o que, asterisco, um quadradinho. Então, este 9 é apenas um algarismo, é um símbolo. Já este 9 aqui, ele é um número, ele é uma quantidade. Ele está me dizendo que nesta casa das centenas eu posso ocupar com com o algarismo 1, ou com o algarismo 2, ou com 3, ou com 4, ou com 5. Então significa que aqui eu tenho 9 possibilidades, é uma quantidade. Já aqui não, aqui ele é apenas um símbolo, que poderia ser qualquer outra coisa. Isso é muito importante, porque às vezes as pessoas confundem. Bom, compreendido isso, vamos agora ver para ocupar a casa das dezenas. Lembrando que tem que ser algarismos distintos, né? Eu vou ocupar a casa das dezenas. De quantos modos eu posso ocupar a casa das dezenas? 8. 10. 10, 8 ou 9? Pense aí. 9, professor. 9. Tá certo, 9. Agora, por que 9? Porque pode o 0. Pode o 0 agora, certo? Então, o que é que significa agora, gente? Preste atenção comigo. Eu tenho 10 algarismos para colocar aqui, né, nessa casa das dezenas. E o 0 agora pode? Pode. Então, eu tenho 10 algarismos para colocar aqui. Só que eu não posso repetir algarismo, porque não diz que são algarismos distintos, né? Então, dos 10 que eu tenho para colocar aqui, eu não posso colocar um que eu já usei na centena. Aí você diz, e qual que você usou na centena? Eu não sei, mas eu sei que foi ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, ou 7, ou 8, ou 9. Um deles já foi usado. Então, dos 10 que eu tenho, contando com o 0, eu vou ter que excluir 1. Aí só fico com 9. Estão compreendendo? Sim. Qualquer dúvida, fale aí, tá, gente? Pronto, então só fico com 9, né? Repetindo, esse 9 também não tem nada a ver com esse aqui, tá certo? Esse 9 é o total de possibilidades, é a quantidade, é um número. Esse daqui é só um algarismo. Agora eu venho para as unidades. De quantos modos eu posso preencher a casa das unidades? Agora são 8. 8. 8. Novamente, eu tenho 10. Na prática, podia ser qualquer um dos 10. Mas eu não posso usar o mesmo que eu já usei nas centenas. E qual foi que eu usei? Eu não sei. Eu sei que foi de 1 a 9 foi um desses. Nem posso usar o mesmo que eu já usei nas unidades. Aliás, nas dezenas. Que foi um desses daí. Então, dos 10 que tinha disponível para mim, agora só vai ficar 8. Compreendido até aí? Sim. Então agora é só a gente multiplicar. Ó. Qual vai ser o total? Total de números é só eu multiplicar.
9 vezes 9 vezes 8. 9 vezes 9 é 81. 81 vezes 8. 81 vezes 8 dá 80 vezes 8 dá 640, né? Mais 8. 648. Ok? Então você tem 648 números com 3 algarismos distintos. Ok? 648 números com 3 algarismos distintos. Tudo bem até aí? Sim. Podemos seguir, né? Então vamos ver outro exemplo. Vamos agora falar um pouquinho de anagramas. Alguém sabe o que é anagrama? É quando você pega as letras de uma palavra para formar outra, né? Isso, pega as letras de uma palavra para formar outra. Muito bem. Professor, que assunto é esse? Ainda é aquele primeiro que o senhor Ainda é o falou? primeiro, o princípio fundamental da contagem. Na verdade, é. Esse daqui, Vanessa, não foi? Vanessa? Sim, Esse sim. daqui, Vanessa, poderia estar incluído dentro de permutação, né? Porque a análise combinatória, geralmente a gente conta nos livros assim, princípio fundamental da contagem, fatorial, né? Que você estava perguntando fatorial, vou falar nele aqui. Fatorial, aí princípio fundamental da contagem, arranjo, arranjo não, permutação, às vezes fala de arranjo logo, permutação, permutação simples, permutação com repetição, aí arranjo, combinação. Esse aqui se encaixava no caso de permutação simples. Mas na prática, na verdade, todos esses são princípio fundamental da contagem. Tudo se resolve com o princípio fundamental da contagem. Permutação é um caso particular do princípio fundamental da contagem. Arranjos também é um caso particular. Combinações também é um caso particular. Se você compreender bem o princípio fundamental da contagem, você resolve qualquer probleminha desses usando o princípio fundamental da contagem, certo? Bom, então anagramas são palavras que a gente pode obter a partir de outra mudando a ordem das letras. Pode ser que quando a gente mude a ordem das letras, não dê um sentido, não dê nenhuma palavra assim que a gente conheça, mas não tem problema, é considerado anagrama, certo? Ele é considerado anagrama. Então significa que ele é como se fosse um código. Você tem as letras M, O, L e A e quer formar um código mexendo na ordem das letras. Então isso é que chama de anagrama. Ok? Então para formar um anagrama com essas letras, como é que a gente vai fazer? Do mesmo jeitinho. Nós vamos ver de quantas escolhas a gente tem que fazer aqui. Aí é que está o detalhe, tá? O segredo da coisa. Eu sempre tenho que estar atento ao número de escolhas, ao número de decisões. Essa é a chave do princípio da contagem. Quantas decisões eu tenho que tomar aqui para formar um anagrama com essas letras da palavra mola? E aí, ninguém? O quê? Quantas decisões eu tenho que tomar para formar um anagrama com as letras da palavra mola? 4. 4 decisões, perfeito. Eu vou ter que escolher qual vai ser a primeira letra que vai estar na primeira posição. São 4 posições, né? Depois que escolher a letra que vai estar na primeira posição, eu tenho que escolher a que vai estar na segunda posição, a que vai estar na terceira posição e a que vai estar na quarta posição. Eu tenho que tomar 4 decisões. Eu tenho que fazer 4 escolhas. Depois é só multiplicar o número de modos de cada uma dessas decisões. Certo? Bom, então vou usar aqui os quadradinhos para diminuir os nossos cálculos, né? Já que vocês já estão compreendendo. Vamos botar aqui um retângulozinho com 4. Eita, saiu meio troncho, mas tudo bem. Com 4 aqui. Então vou escolher a letra que vai estar aqui, ó, primeira posição, segunda posição, terceira e quarta. São 4 escolhas, certo? Então, para ocupar a primeira posição, eu tenho quantas possibilidades? 4. 4. Pode ser M, pode ser O, pode ser L ou pode ser A. Eu tenho 4. 4 modos. Ocupei a primeira posição, vou ocupar a terceira, vou ocupar a segunda posição. Então, de quantos modos eu posso ocupar?
3. 3. Uma das letras já foi usada aqui. Aí você diz, qual, Antônio? Não sei. Ou foi M, ou foi O, ou foi L, ou foi A. Uma delas já foi usada. Então eu não tenho mais 4 letras disponíveis, só tenho 3. E agora, quantas aqui? 2. 2 e 1. Agora é só multiplicar. Total de anagrama é só multiplicar tudo isso. Você vai fazer o produto. Não precisa escrever isso não, tá? Eu escrevo para ficar clarinho. Você já pode você compreendendo, é só você ir direto, né? 24, correto? Então tem 24 anagramas. Perfeito? Então nós temos 24 anagramas. Ok? 24 anagramas. Alguma dúvida até agora? Alguma pergunta? Não. Não? Certo. É a mesma questão daquele negócio lá dos 3 algarismos distintos, no caso, né? Exato. Teria um probleminha aqui se tivesse letras repetidas, tá certo? Que eu vou mostrar na frente. Se tivesse letra repetida, a gente teria que dividir. Depois eu mostro por quê. Aí é quando entra a divisão, né, Vanessa? Vanessa que perguntou. Não sei se você chegou a ver, Vanessa. Sim. Sim, eu vi alguns exemplos sobre isso. Com letra repetida, né? A gente ia dividir, tá certo? Se não tiver letra repetida, é só isso. Multiplica e show. Como diz os feras do YouTube, né? Show, tranquilão. Então seria só isso. E se tiver letras repetidas? Bom, faz essa parte todinha normal. E depois divide, que eu vou mostrar para vocês, tá certo? Mais para frente, né? Para não confundir agora. Então, tudo bem até agora, né? E aí eu podia fazer de qualquer palavra que não tivesse letras repetidas, tá certo? Como amor, daria 24 também, né? Como livro, que não tem letras repetidas, né? Qualquer uma que não tivesse letra repetida, só fazer isso. E se tiver letra repetida, faz essa parte igualzinha, do mesmo jeito, e depois divide, tá? Eu vou mostrar por quanto a gente divide. Pronto, aí agora eu vou falar disso aqui para ajudar em alguns cálculos se fica longo. Cálculo como esse que a gente fez, ó, 4, 3, 2, 1. Se essa palavra tivesse 10 letras não repetidas, é difícil ter uma palavra com 10 letras não repetidas, né? Mas vamos supor que ela tivesse 10 letras. Aí seria como? Vocês já imaginam como seria? Essa multiplicação aqui. Ia fazer a mesma coisa, sendo que em vez de ser 4, 3, 2, 1, ia ser 10, 9, 8, assim sucessivamente. 10, 9, 8, 7. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Já pensou que coisa complicada? E se tivesse 20, né? 20, 19, 18, 17, 16. Então, para evitar isso, então foi criado o fatorial. Você bota um númerozinho com uma exclamação, aí já está dizendo que aquilo vai seguir, tá certo? É o que chama de fatorial aqui. Então, quem é o fatorial, certo? Produto em que os fatores chegam sucessivamente até a unidade. São chamados fatoriais e são indicados por uma exclamação. Logo após o número. Aí um exemplo aqui, ó. Você está vendo assim, 2, essa exclamaçãozinha? Lê-se 2 fatorial. Ou então fatorial de 2. Já está dizendo que isso aí, quando a gente desenvolver aqui, ó, vai ser 2 vezes 1. Aí se a gente quiser multiplicar, a gente multiplica, né? 2 vezes 1 é 2 mesmo. Então fatorial de 2 é 2, né? Entendido aí, gente? Sim, professor. Aí como é que a gente lê isso aqui? Fatorial de 2 ou 2 fatorial. Tá certo? Fatorial de 2 ou 2 fatorial. Tudo bem? Você pode repetir, professor, que eu não entendi muito não. Posso. Quando você tiver multiplicações assim, deixa eu voltar aqui. Quando você tiver multiplicações assim como essa, e maior do que essa, né? Aqui é 4, 3, 2, 1. A gente poderia ter 5, 4, 3, 2, 1. Ou 6, 5, 4, 3, 2, 1. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Essas multiplicações, para evitar que elas fiquem assim repetindo, foi criado o fatorial. E o fatorial não é nada mais nada menos do que a multiplicação do número até a unidade. Por exemplo, se você tem fatorial de 7,
Aí você vai multiplicar de 7 até 1. 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Ah, mas tem que ser sempre um a menos, no caso 7 para 6 para 5. Não pode ser um Isso. número diferente, não. Não, é voltando, até chegar em 1. Tá certo? Então, Ah, neste tá. exemplo aqui, ó, fatorial de 2. Você lê fatorial de 2 ou 2 fatorial, é a mesma coisa. Então, fatorial de 2 é o quê? É 2 vezes 1. Bom, 2 vezes 1. No caso, e se fosse um 7, seria 7 vezes 6. 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Tem que chegar até 1. Até chegar no 1. Isso. Ah, entendi. Ok? Obrigada. Pronto, aí aqui um outro exemplo. Fatorial de 3. Então, simples. Ó. 3 vezes 2 vezes 1. É claro, se a gente multiplicar, dá 6, né? Certo? Tudo bem até aí, né? Então, como é que eu leio isso aqui? Fatorial de 3 ou 3 fatorial. Outro exemplo, maiorzinho, ó. Fatorial de 6. Vai ser o quê? 6, 5, 4. Aí você diz, Antônio, se eu quiser parar no 4, posso? O que é que vocês Pode, acham? professor. Posso? Pode. Posso. Mas deixar assim mesmo ou tem que botar alguma coisa ali? Não, tem que fazer o resto. Se eu quiser parar no 4, eu boto... Tem que botar exclamação, né? Isso, muito bem. Se eu quiser parar no 4, eu boto a exclamação, que eu estou dizendo que continua. Tá certo? Na resolução de problema, às vezes a gente para, porque a gente já está vendo que vai dar uma simplificação, a gente para. Mas se eu parar do jeito que está aqui, está errado. Para eu parar, eu tinha que botar aqui a exclamação. Tá certo? Bom, aí todo mundo entendeu, né? 6 vezes 5 vezes 4. 6 vezes 5 vezes 4. Aí se eu quiser parar, eu boto a exclamaçãozinha aqui. Se não, eu continuo. Ó. 2, 1. Ok? Bom, se a gente multiplicar isso... gente, dá 120, dá 720, não é isso? Você pode multiplicar subindo também, que é mais fácil, né? 2, 6, 24, 120, 720. Certo? Agora vai ter alguns que vai dar uma baita da multiplicação, né? É por isso que foi criado isso aqui, ó, para deixar a ideia simplificar, não é complicar, né? Bom, tudo bem até agora? Alguma dúvida? Então vamos seguir, tá certo? Pronto. Generalizando, o que é que a gente tem, ó? Generalizando, a gente tem o seguinte: se a gente tiver um número n qualquer, quem vai ser o fatorial de n? Vai ser n vezes n menos 1, diminui uma unidade, ó, vezes n menos 2, vezes n menos 3, vezes n menos 4, vezes n menos 5, até chegar em 1. Estão entendendo aqui essa tipo uma fórmula, né? Tipo expressão? Sim. Isso aqui representa um caso qualquer. Este n tem que ser um número natural, não pode ser número negativo, né? Tem que ser um número natural e maior do que 0. E se for 0, às vezes acontece de ser 0. Por convenção, o fatorial de 0 é 1. E o fatorial de 1 também é 1, tá certo? Tudo bem até agora? Tudo bem até agora? Tudo bem, sim. Então podemos agora usar essa ideia de fatorial para facilitar nos cálculos. Vamos primeiro para essa, para casa, tá certo? Casa. Seguindo a mesma coisa que a gente fez. Deixa eu botar o lápis aqui. Seguindo a mesma coisa que a gente fez, ó. Estão me ouvindo, né? Tranquilo? Sim, Sim. professor. Porque às vezes eu não vejo nada quando a tela está assim, que a tela fica toda fechada. Então aqui seguindo, ó, a gente tem 4 letras. Então 4 letras. Vou fazer aquele quadradinho, tá? Aquele é só para efeito de dados. Não preciso fazer isso, mas só para efeito de dados, vamos fazer. Então, veja que no começo não muda nada. Né? Eu vou começar por pelo começo ou pelo fim. Vou começar pelo começo, né? Então aqui, para ocupar esta casa, de quantos modos eu posso escolher uma letra? 4. 4. Mesma coisa, não muda nada o que a gente viu com o outro. Aí 3 aqui, 2,
e 1. Correto? Tranquilo aí, todo mundo? Sim, sim. Certo. Agora que vem a parte diferente, né? Então aqui vai ficar 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Se eu multiplicar isso aqui, dá 24, correto? Sim. 24. Agora, perceba que, na verdade, não vai ser 24. Vai ser menos. Por que vai ser menos? Porque tem este A e este A com letra repetida. Só para vocês entenderem, vamos supor que aqui fosse A1. Fosse A1 e aqui fosse A2. Aí, se eu fizesse esses anagramas, eu ia ter... Quando eu tiver um anagrama com A1 e A2, se eu tiver assim, ó, vamos supor que aquela casa já é um anagrama dele mesmo, mas vamos supor que agora eu tivesse assim, casa com A2 aqui e com A1 aqui. Não é o mesmo anagrama? É o mesmo anagrama. Só que quando a gente multiplica aqui, que dá 24, está contando como se isso daqui, esse anagrama, fosse diferente desse. E na verdade não é. Estão compreendendo? Sim. Então, neste caso, a gente Sim. vai dividir. Dividir por quanto, né? É aí que vem a história. Dividir pelo número de modos em que as letras repetidas podem mudar de lugar entre elas, só entre elas, sem alterar o anagrama. De quantos modos o A1 e o A2 podem mudar de lugar entre eles, sem alterar o anagrama? 2. 2. Um. 2. Tá certo? Porque se o A1 for pro lugar do A2, o A2 for pro lugar do A1, no Isso, caso. perfeito. 2. Esse 2 é aí onde entra a história do fatorial. Esse 2 é fatorial de 2, que coincide de ser 2, né? Fatorial de 2 é o quê? É como se eu tivesse que fazer outro anagramazinho com A1 e A2. Ó. A1 e A2. Então eu tenho 2 anagramazinhos, seria isso. Aí seria isso. Bom, ocupando a primeira posição pode ser A1 ou A2, duas possibilidades. Ocupando a segunda pode ser o outro que sobrou. Aí dá 2 vezes 1, que é 2. Tá certo? Aí a gente diz que é fatorial de 2 isso aqui, ó. Aí é onde vai entrar a história do fatorial. Com 2 letras não tem problema, mas se já pensou se tivesse 5 letras repetidas, aí você ia fazer aquela coisinha todinha, né? Então o fatorial entra aqui para facilitar esses cálculos. Então aqui eu vou ter que dividir isso por fatorial de 2. Vamos botar assim para a gente se acostumar. Fatorial de 2 é 2 mesmo, né? Só para a gente se acostumar com a ideia do fatorial. Estão compreendendo aí, né? Sim. Aí vejam, aqui se eu quiser eu multiplico tudinho, vai dar 24. E aqui embaixo, fatorial de 2 é 2, 24 por 2 eu faço. Mas a grande vantagem disso aqui é a gente evitar esses cálculos longos. Veja, fatorial de 2, né? 2 vezes 1, que é 2. Sim. Então eu posso simplificar aqui, ó. Aí eu fico só com 4 vezes 3, que é 12. Mas, professor, por que o A1 e o A2 ficou ali o fatorial de 2? Sim, porque o A1 e o A2... Eduarda? Eduarda tá falando? Sim, sim. O fatorial, o A1 e o A2, Eduarda, é como se você tem 2 letras repetidas. Então essas 2 letras podem mudar de lugar entre elas de quantos modos? É como se a gente tivesse que fazer outro anagramazinho só para elas. É por isso que eu botei aqui. Nesse caso, dá... Entendi. E se fosse 3, no caso seria fatorial de 3. Isso. Se fosse 4, fatorial de 4. Se fosse 5, fatorial No de caso, 5. o fatorial vai ser exatamente o número de letras repetidas que tem. Isso. O número de letras repetidas que tem, você vai ter que dividir pelo fatorial dele. Perfeito. Ah, entendi. Perfeito. Então aqui, ó, 4 vezes 3, 12. Então, a palavra casa tem 12 anagramas. Tranquilo? Todo Sim. mundo compreendeu? Sim. Sim, sim. Bom, então vamos ver o outro que a gente colocou, que foi papel, não foi? Papel. Então a mesma coisa. Eu posso fazer esses quadradinhos, ou posso, se você já está compreendendo, você já pode ir direto para cá, ó. Posso ir direto para cá? Para esse aqui? É melhor se eu repetir que Juan só conseguiu entrar agora. Ah, Juan. Seja bem-vindo, Juan. Ele já está assistindo, né? Pronto, então aqui, Uhum. vou repetir, ó.
Então aqui, o que é que eu tenho? Sempre não percam de vista a questão do número de decisões. Todo detalhe da gente saber resolver essas questões fáceis é a gente estar sempre em foco, sempre na mente, que eu tenho que saber de quantas decisões eu vou tomar. Para formar anagramas com a palavra papel, eu tenho que tomar 5 decisões. Eu tenho que escolher quem vai ser a primeira letra, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta, porque são 5 letras, né? Então, esses quadradinhos ajudam nisso, né? Vamos botar. Esses quadradinhos é uma forma que vocês vão encontrar muito nos livros. A maioria dos professores gosta de usar esses quadradinhos, certo? Porque ele é justamente para facilitar. Então, vamos aqui, ó. Então, aqui são o quê? Aqui são as 5 letras, né? Quem vai ser a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Sempre comece ou por um extremo ou por outro, né? Como a gente sempre escreve da direita, da esquerda para a direita, né? Então a gente tem mania de começar por aqui. Nada impedia de eu ir pelo final e voltando, certo? Não comece pelo meio porque se perde. A não ser que o problema pedisse, né? Bom, então aqui, para ocupar a primeira casa, eu tenho quantas possibilidades? 5. 5. Pode ser qualquer uma dessas 5 letras. Ó. Você tem 5 letras aqui. Então pode ser qualquer uma das 5. Aí depois que eu ocupo a primeira casa, quando eu for ocupar a segunda casa, eu não tenho mais 5 letras. Eu só tenho 4. 4. E depois 3. 3, 2, 1. Tranquilo até agora, né? Bom, agora é só fazer o produto. Eu não multiplico logo não, tá, gente? Não multiplique logo não, porque você já está vendo que tem letra repetida, né? Vai dividir. Se quiser multiplicar, multiplique. Mas é bom você deixar assim, porque dá uns cortes, facilita. Então seria isso aqui, ó. Tem letras repetidas, então vou ter que dividir. Por que eu vou ter que dividir? Porque as letras repetidas faz com que o anagrama apareça 2 vezes, ou 3 vezes, ou 4 vezes, ou 5 vezes, depende. No caso aqui, como tem 2 letras repetidas, tem P, como se fosse P1 e P2, essas 2 letras repetidas, elas podem mudar de lugar entre elas e o anagrama ser o mesmo. Nesse caso aqui de papel, ó, papel já é um anagrama dele mesmo, certo? Então, se eu botar esse P para cá e esse para cá, não muda nada. Mas só que quando a gente faz esse cálculo, ele conta como se isso fosse diferente. Que na verdade não é. Estão entendendo? Então a gente tem que ver o quê? De quantos modos as 2 letras repetidas podem mudar de lugar entre elas. Então, como são 2 letras, é como se a gente fizesse outro anagramazinho só para elas. Então, ó, tem P1 e P2. Pode aparecer primeiro ou P1 ou P2 e depois a outra letra. Então eu tenho um 2 vezes 1, que é 2, ou fatorial de 2, né? Vou botar assim para a gente se acostumar, tá certo? Se fosse 3 letras repetidas, P1, P2 e P3, né? Aí aumentar um quadradinho aqui, então seria 3, 2, 1, fatorial de 3. Estão compreendendo? O fatorial sempre multiplicando um número a menos do que ele. No caso, 2 vezes 1, que é dá 2. Isso, isso. Então aqui, ó, vou botar fatorial de 2. Eu podia já botar o resultado, que é 2, tá certo? Eu vou botar fatorial, que é para vocês irem captando e se acostumar quando for um número maior. Bom, agora, ó, multiplicando aqui e dividindo. Eu posso multiplicar tudinho, depois dividir. Ou então eu posso simplificar, ó. Fatorial de 2 não é 2 vezes 1? Então fatorial de 2 é exatamente 2 vezes 1. Corta aqui, ó. Entenderam como isso simplifica? Então aqui vai ficar o quê? Deixa eu separar aqui, né? Então aqui vai ficar 5 vezes 4 vezes 3. 5 vezes 4 dá 20, vezes 3, 60. Então a palavra papel tem 60 anagramas. Compreendido? Sim. Ótimo. Sim. Ótimo. Então vamos ver a outra. Quando tiver mais letras repetidas, né? Foi o caso de arara. Observe que arara tem 5 letras também, mas tem 2 R e 3 A. Ok? Não muda nada. Alguém quer pensar aí? É. Se alguém conseguiu fazer arara, Não, professor, não. Deu 20. deu quanto? 20? Ainda dá menos de 20.
Já chegou perto, né? Vamos ver aqui junto. Posso botar os quadradinhos ou não, tá certo, gente? Posso seguir direto para cá, ó. Posso seguir direto para cá? Sem botar os quadradinhos? Por mim pode. Ó, então são 5 letras, tá? Então é simples, ó. São 5 letras. Então é 5, 4, 3, 2, 1. Correto? Tem letras repetidas? Tem. Preciso dividir porque tem letras repetidas. Dividir por quanto? Ó, tem 3A, não é isso? Então vou dividir por quanto? 6 no caso. Vou dividir por 6, Eduarda. Muito bem. Ou se eu não quiser colocar o 6, para ficar fácil da gente captar, Eduarda, eu divido por fatorial de quanto? De De 3. 3, tá? Vou botar assim, Eduardo, que a gente já percebe, né? Tem 3 letras, fatorial de 3. Aí se a gente fizer fatorial de 3, é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Correto? Agora observe que também tem o R. Então eu tenho que botar aqui embaixo também o R. Tem 2R? Aí vai ficar 2 Dois. fatorial também. 2 fatorial. Perfeito. Veja, Vanessa, que recai naquele mesmo caso, ó. Ele bota P, 5, 3, 2, não é isso? Isso. Aí depois ele faz fatorial de 5 sobre fatorial de 3 vezes fatorial de 2, não é isso? É. Aí ele desenvolve fatorial de 5 até chegar ao 3, corta com 3, depois desenvolve fatorial de 2 e divide. Corta com Observe 3. que não é a mesma coisa que está aqui, não é? Sim, Só que é a eu mesma não- coisa. Só que eu não estou falando nesses termos técnicos, né? Eu estou usando só o princípio da contagem. Então aqui o que é que a gente tem, ó? Igual. Observe, gente. Vou botar aqui, mas observe. Fatorial de 3 não é 3, 2, 1? Não é isso? Sim. Sim. Então, ó, esse fatorial de 3 corta com isso aqui, ó. Com os 3 vezes 2 vezes 1. Isso, Eduardo. Certo? Agora, fatorial de 2 eu não tenho com quem cortar, tá certo? E o fatorial de 2 eu sei que é 2. Então vamos fazer lá. 5 vezes 4, 20. Dividido por 2, Dividido dá por 10. 2, que é fatorial de 2. Estão ligados? Fatorial de 2, que é 2 vezes 1, 2. Aí que dá 10. 10 anagramas. Correto? Correto. Então você faz qualquer um. Então não importa quantas letras tenha repetidas ou não. Você pode fazer de qualquer um. Palavras grandes, como matemática, por exemplo, né, que tem várias letras repetidas, você poderia fazer. Araripina, né? Tem várias letras repetidas. Mississippi. Ó, quantas letras tem repetida? Mississippi, 2S, 2S, PI. Então você poderia fazer de qualquer palavra assim gigante, sem problema. É usar isso, tá certo? Então você está usando o princípio fundamental da contagem. Tá certo? Bom, podemos seguir? Bom, veja bem, o que eu queria Sim. fazer? Agora você já tem condições de resolver qualquer uma assim. Eu queria ver algumas questões envolvendo isso que cai no Enem. Vamos ver? Estão vendo essa tela? Sim. Veja, essa foi do Enem em 2013, ó, envolvendo o princípio da contagem. Né? Diz assim, ó, um banco solicitou aos seus clientes a criação de uma senha de 6 dígitos, formada somente por algarismos de 0 a 9. Para acesso à conta corrente pela internet. Entretanto, um especialista em sistema de segurança eletrônico recomendou à direção do banco recadastrar seus usuários, solicitando para cada um deles a criação de uma nova senha com 6 dígitos, permitindo agora o uso das 26 letras do alfabeto, além dos algarismos de 0 a 9. Nesse novo sistema, cada letra maiúscula era considerada distinta de sua versão minúscula. Além disso, era proibido o uso de outros tipos de caracteres. Então veja, o banco tinha senha apenas com algarismo, de 0 a 9. Era 6 dígitos de 0 a 9. Já dava uma quantidade gigante de senha, né? Mas só era algarismo. Então, o responsável pela segurança disse, olha, é melhor a gente mudar, não deixar só algarismo, deixar letras, permitir letras maiúsculas e minúsculas, e também os algarismos.
Com isso, o número de possibilidades de senha fica muito maior. Quanto maior o número de possibilidades de senha, mais difícil para a pessoa ir burlar, né? Que fica muitas combinações. Então a pergunta aqui diz o seguinte: uma forma de avaliar uma alteração no sistema de senhas é a verificação do coeficiente de melhora. O coeficiente de melhora. Deixa eu pegar a caneta aqui, gente. Deixa eu ver como é que é aqui. O coeficiente de melhora. O coeficiente de melhora, que é esse aqui, ó. Ele sai meio troncho, né? O coeficiente de melhora é a razão do novo número de possibilidades de senha em relação ao antigo. Então você tem o novo número e tem o número antigo. Deu para entender como é a pergunta aí? Mais ou menos. Mais ou menos, né? Veja, o sistema antigo, vamos botar aqui o antigo e o novo, né? Vamos fazer os dois cálculos. No antigo, ele tinha, era 6, cadê 6? 6 dígitos. Ó, um banco solicitou aos seus clientes a criação de uma senha pessoal de 6 dígitos, formada somente por algoritmo de 0 a 9. Não diz que podia, não diz aqui, ó, que os algoritmos tinham que ser diferentes. Não diz não, certo? Era 6 dígitos. Geralmente, nas senhas não impede isso não. Então, nesse sistema antigo, dava para formar quantas senhas? O que ele está querendo saber é isso. Quantas senhas no sistema novo, quantas senhas no sistema antigo e dividir as senhas do sistema novo pelas senhas do sistema antigo. É a razão. A razão é uma divisão. 60 no caso. Aí, Eduarda, vem aquilo que eu falei, a chave da gente resolver isso. É a gente saber quantas decisões eu vou tomar. Então, para formar essa senha no sistema antigo, quantas decisões a gente tinha que tomar? 6. 6. Isso é a chave, tá certo? 6 decisões. Isso tem que estar em mente. 6. Aí por isso que às vezes o pessoal usa os 6 quadradinhos, tá? Vou botar só para facilitar, mas a pessoa compreendendo nem precisava. Só ir direto, tá certo? Vou dividir aqui em 3 e 3. Pronto, 6. Aí vamos lá. No caso aqui não diz que pode repetir ou não. No caso de senha é diferente de número. A senha pode começar com 0, não tem problema não. Senha você pode começar com qualquer dígito. De 0 a 9 você pode botar 0, 0, 0, só não vai botar tudo 0. Então aqui, quantos modos eu posso escolher o primeiro dígito? De 10? 10. De 0 a 9 dá 10. Então 10 aqui, ó. E o segundo dígito? 10? 10 também, porque ele não diz que... Ó, veja bem, um banco solicitou aos seus clientes a criação de uma senha pessoal de 6 dígitos, formada somente por algoritmo, para acesso à conta corrente pela internet. Veja que no enunciado não diz que os dígitos têm que ser diferentes, não diz nada. Não é isso? Então, se não diz Então nada, continua sendo 10, né? vai ser 10. Então, dá para perceber que tudo vai ser 10? E aí, gente? Sim, sim. Sim. Então, ó, não vou multiplicar isso aqui não, tá? Porque veja que nenhum multiplicou, senão a gente fica louco. Veja que a ideia a gente vai ter que usar aqui, ó. 10 elevado a quanto? 6. 6. 6. Certo? Talvez é o mesmo. No sistema novo, aumentou o número de caracteres, vê? A senha pessoal era formada por 6 dígitos. Entretanto, um especialista em sistemas de segurança eletrônica recomendou à direção do banco recadastrar seus usuários, solicitando para cada um deles a criação de uma nova senha com... Eita, cobriu tudo. Com 6 dígitos, né? Permitindo agora o uso de letras maiúsculas e minúsculas, né? E de algarismo. Veja, continua tendo 6 dígitos. Então, no sistema novo, continua tendo 6 dígitos, né? Pode botar os quadradinhos aqui ou não, né? Se quiser fazer direto, se já compreender, né? Esses quadradinhos é só com uma tentativa de tentar facilitar a compreensão, né? Se já compreendeu, pode fazer direto. Nesse sistema aqui, então vamos escolher uma senha. Para escolher uma senha aqui, de quantos modos eu posso botar escolher um dígito para cada? Veja que agora pode ser letras e números, pode ser maiúsculo, pode ser minúsculo. E aí? Pensem aí e digam. 42 das letras, né? E os 10 do número. Quantas letras nós temos, Eduarda?
No nosso Ah, 52 das letras e 10 dos números. Isso. Então dá 62, não é isso? Todo mundo compreendeu, gente? São 26 letras, né, que nós temos no alfabeto. Então 26, contando com o K, o W e o Y, né? Dá 26. 26, só que pode ser maiúsculas e minúsculas. Né? Ele vai contar como se fosse diferente. Geralmente, senhas, quando você bota, ele conta como diferente. Você botar maiúsculo e na hora você digitar minúsculo, ele não aceita não, certo? Então, maiúsculos e minúsculos, já dá 26, 26, 52. Mais os 10 dígitos, então dá 62. Então, 62 aqui, ó, gente. 62. Cadê? 62. 62. 62. Todo mundo compreende que vai ser tudo 62, gente? E aí? Sim, sim. Esse 62 é porque pode repetir, então 62. Então aqui ninguém vai multiplicar isso não, tá? Ninguém é louco. Veja que na resposta tá tudo em forma de fatorial, de potência, né? Então aqui, ó, 62 elevado a 6. Sistema novo, sistema antigo. Bom, o que é que está querendo, né? Está querendo o coeficiente de melhora. Está querendo saber a razão do sistema novo para o sistema antigo. A razão, ó, é razão. Razão é divisão, tá, gente? Razão. Do novo para o antigo. Então vai ser 62 elevado a 6 sobre 10 elevado a 6. Tranquilo? Letra A. Letra A. Sim, sim. Show, né? Como diz o esfera do YouTube, né? Pronto, então 62 elevado a 6 dividido por 10 elevado a 6. Tá certo? Então, letra A. Veja, gente, não foi tranquilo? Ou não? Foi. É, o enunciado é que complica, né? Você tem que estar bem. Não, mas esse assunto é fácil. Você tem que estar atento ao enunciado. O enunciado é complica. Você vê o enunciado direitinho, porque todas as questões do Enem tem esses enunciados longos, né? Aí você lê direitinho, tenta extrair dali o que é que está querendo e faz a conta. Vamos ver mais outro? Do Enem. Deixa eu passar aqui, descer a página, né? Veja outra questão do Enem em 2012. Diz assim, ó. O diretor de uma escola convidou os 280 alunos de terceiro ano a participarem de uma brincadeira, né? Tipo uma festa, né? Tipo uma confraternização. Suponha que existem 5 objetos. Ó, 5 objetos. 6 personagens. E 9 cômodos. Ok? Pronto. Suponha que existem 5 objetos, 6 personagens e 9 cômodos numa casa, né? Um dos personagens esconde um dos objetos em um dos cômodos. Ó. Um dos personagens esconde um dos objetos em um dos cômodos da casa. Misericórdia, quantos um dos. Eu falei a mesma coisa. Aí a pergunta não é, né? Continua nos comandos, né? O objetivo da brincadeira é adivinhar qual objeto foi escondido por qual personagem em qual cômodo. Eita, vê, ó. Coitado, viu? Coitado. Aí diz aí, ó, todos os alunos decidiram participar. Agora a questão vem aqui. A cada vez um aluno é sorteado e dá sua resposta. A resposta deve ser sempre distinta das anteriores. Um aluno não pode dar uma resposta que outro já deu. E o mesmo aluno não pode ser sorteado mais de uma vez. Cada aluno é sorteado uma vez. Se a resposta do aluno estiver correta, ele é declarado vencedor. Entenderam? Ó, 5 objetos, 6 personagens, 9 cômodos. Um personagem escolhe um objeto e esconde em um dos cômodos. Um aluno é sorteado e vai dizer qual objeto foi escondido em qual dos cômodos.
Agora, Ele não precisa dizer quem escondeu também, no deixa eu ver caso. se diz quem escondeu. Vamos ver, Eduarda, boa pergunta aí. A resposta deve ser... Não, tá lá em cima, né? O objetivo da brincadeira é adivinhar qual objeto foi escondido. Precisa, Eduardo. Qual objeto... O objetivo da brincadeira tá aqui, ó. O objetivo da brincadeira é adivinhar qual objeto foi escondido por qual personagem em qual cômodo. Ele precisa dizer tudo. Agora, cada aluno vai ser sorteado uma vez e nenhum aluno pode dar a resposta que o outro já deu. Então, as respostas vão ser diferentes. Então, subentende que no final vai ter chegar a alguma conclusão. Aí ele diz aqui, ó, se a resposta do aluno estiver correta, ele é declarado vencedor da brincadeira. A brincadeira é encerrada. Tá faltando alguma coisa nessa pergunta, não tá? Não, professor, já tem informação demais. Entendi, foi nada. Entendeu não? Ó, 5 objetos, 6 personagens e 9 cômodos. Só tá faltando o que ele quer saber, no O que caso, ele quer né? saber. Deixa eu ver aqui se tem aqui. Faltou isso, ó. O diretor sabe que algum aluno acertará porque há... Aí aqui tem as opções. 10 alunos a mais, 20 alunos a mais, 119 alunos a mais, 260 alunos a mais. Tudo é alunos a mais. Ou seja, tem alunos a mais do que as possibilidades que existem. Então, se tem alunos a mais do que as possibilidades que existem, é porque alguém vai acertar, né? Observe que todas as respostas têm assim, ó, 10 alunos a mais, 20 alunos a mais, 119 a mais, 260 a mais, 270 a mais. Entenderam? Então, o que a gente vai fazer? Vamos calcular aí o número de... Vamos calcular o número de possibilidades que dá. Então, veja, isso é eu tenho 5 objetos, 6 personagens, 9 cômodos. Quantas decisões vão ser feitas aí? Quantas decisões vão ser Tem tomadas? que multiplicar. 5 vezes 6 vezes Isso, 9. são 3 decisões, certo? 3 decisões. Ele vai escolher um objeto, vamos botar aqui, ó. Ó, ele vai escolher um objeto, um personagem e um cômodo, tá certo? Então seria personagem. A ordem aqui não influi não, tá certo? Objeto e cômodo. A ordem não influi não porque um não depende do outro, né? Ó, personagem eu tenho 6, objetos eu tenho 5 e cômodo eu tenho 9. Tá certo? Um não influencia no outro, estão compreendendo? Não tem aquele negócio de diminuir, não tem aquele negócio de diminuir não. Porque aqui, ó, objetos é só objetos, personagem é só personagem e cômodo é só cômodo. Então um não influencia no outro. Então agora qual vai ser o total? É só multiplicar. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 9. Só multiplicar. Ó, 6 vezes 5, 30. 30 vezes 9, 270. Então tem 270 possibilidades. 270 possibilidades. 270 casos possíveis. Ok? 270 casos possíveis. E quantos alunos tem? 280. 280 alunos. Veja, tem 280 alunos. Todos os alunos vão responder, né? Ou quase todos. Ele disse que todos aí. Mas só tem 270 possibilidades. O que isso significa? Ele sabe que alguém vai responder porque tem 10 alunos a mais do que as possíveis Exato, respostas. tem 10 alunos a mais. Então, a letra A aqui, ó. Não sei se deu para vocês compreenderem. Alguma dúvida? Não. Tranquilo, né? Tranquilo. Então, veja que no Enem tem muitas questõezinhas assim, envolvendo o princípio da contagem. Na verdade, sempre cai questões assim, envolvendo essa parte de análise combinatória, tá certo? Princípio da contagem. Tem as questões também, aquelas questões que o pessoal chama de bugante, né? As questões difíceis tem, mas as difíceis são menos, certo? Na maioria, as questões que dá para, de um modo geral, as pessoas resolverem.